Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Você já conhece o nosso trabalho no Instagram, toda a nossa produção científica e de humor é independente e autoral. Eu sou Luiz Eduardo, novamente promovido aqui hoje, e comigo está o Fábio. Fala pessoal, estou aqui muito animado de estar entrevistando um ex-chefe meu e hoje colega de trabalho. Finalmente estamos descobrindo aí, Arthur, o que está empregando o Fábio. Não é mentira então não. E o Arthur diretamente de Dallas, Texas. E aí pessoal, mais uma vez remoto, mas muito feliz aí de estar com vocês mais um episódio. E feliz por estar entrevistando também um chefe que ensinou muita coisa pra gente lá no Dante Pazanese. Graças a Deus, porque do Fábio não aprendi muita coisa. Vamos lá. E antes de começar então, só não esquece de apertar o botão de seguir, compartilhar e deixar um comentário nos nossos episódios. Isso ajuda o nosso time a continuar produzindo e é muito importante pra gente. Então hoje vamos falar aí de tratamento de feridas complexas e convidamos então uma pessoa que é especialista no assunto, que é o Dr. Marcelo Colli. Muito bom dia, doutor. Bom dia, tudo bom, Luiz? Tudo bem, Fabinho? Tudo bom, Arthur? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ótimo. Oh, boa. Vamos Marcelo, embora. me diz uma coisa, a gente gosta de começar o nosso podcast sempre com uma pergunta que vai remeter aí à sua formação. Tá? Então, o que fez você aí trilhar esse caminho e optar pela cirurgia vascular? Bom, legal. Eu tenho uma família que já tem bastante médicos. Meu pai é cirurgião vascular, tá? Da família ele é o único vascular. E eu entrei na faculdade com vontade já de fazer cirurgia. Nesse período foi optado por fazer diversas opções e uma delas era vascular. Quando eu escolhi por vascular, eu já tinha um acesso, não pelo pai, mas por amigos de diversos lugares. É uma especialidade nova, tá? Que surgiu aí na guerra do Vietnã e da Coreia, com bastante campo para desenvolvimento. Então, foi uma especialidade que me agradou bastante as propostas. E bom, além dessa influência do seu pai, o que te trouxe para o lado das feridas, né? Especificamente as feridas complexas, de onde que veio esse interesse seu? Bom, a gente na formação de vascular, a gente sempre teve intuito e vontade de tratar, fazer os casos cirúrgicos. Então você via muito paciente sendo operado, revascularizado, aquele paciente com pé diabético, fazendo drenagens, amputações, e isso aumenta muito a morbimortalidade do paciente. Tá? Você não via muito investimento de indústria nos últimos 30 anos e tanto a difusão desses procedimentos. Nosso foco era mais a cirurgia e não tanto essa reabilitação que diminui a morbimortalidade do paciente. Tá? Então, diante disso, a gente sabe que a amputação é a principal causa de complicação no paciente diabético. Isso piora a qualidade de vida dele, afasta ele do trabalho, é oneroso aos planos de saúde. Vendo toda essa realidade, você via o campo meio que largado. Então você via terapias como bota de Una, terapias com coloca um Adaptic, coloca um Rayon com AGE, faz um curativo, drena, espera cicatrizar por segunda intenção. Eu acho que a gente passou por um foco grande de prevenção de ferida nos últimos 30 anos e agora que está tendo um foco melhor nessa parte de tratamento da ferida, tá? Na época que eu era aluno, eu ganhei um livro de clínicas da América do Norte, em que o tratamento para ferida, muitas vezes você via aos cuidados do plástico, com retalho,
com enxerto, o desbridamento era feito com seringa e bisturi. Hoje em dia a gente tem uma quantidade de armamento para essa batalha bem melhor. É uma coisa que era um pouco deixada de lado, assim, né? Você acabava investindo muito Sem dinheiro, dúvida. estente, balonava, revascularizava, ficava ótimo, largava o pós para Deus dará. E aí quando você recebia aquele paciente, depois estava reinfectado, aquela coisa ruim. Então acho que começar a tomar um norte, isso é crucial, principalmente para o paciente, né? Sem dúvida. E para o vascular dele tem que assumir realmente esse papel nesse término da terapia de reabilitação desse paciente. Tá? Não pode Tem muita influência no treinamento, né, das residências, assim. Pelo menos no meu ponto de vista, acho que ninguém entra na vascular pensando, quero tratar a ferida. A gente quer revascularizar o membro e acaba ficando num segundo plano, né, Cole? Sem Eu queria dúvida. que você explicasse aqui para a gente, para os nossos ouvintes, quais são os conceitos básicos e fundamentais para a gente entender como é que é o jeito certo de tratar uma ferida. Falando assim, de uma ferida que já não tem nenhum componente isquêmico mais, já resolveu a parte isquêmica. Tá, muitas vezes ele tem um aspecto infeccioso associado. O paciente ele tem diversas comorbidades, como hipertensão, diabetes, que dificulta muito a cicatrização, né? A gente sabe que o paciente já é um paciente imunossuprimido, que ele possui uma infecção polimicrobiana. Então a gente tem que saber que a gente não está sozinho nisso, a gente é necessário realmente um time para isso, tá? A gente vai ter que trabalhar junto tanto com enfermeiras especialistas, hoje em dia temos bastante, a gente precisa do endócrino nisso, a gente precisa de fisiatra em reabilitação. Então, mas diante das lesões de perna, pé, desse tipo de paciente, eu vi isso muito afastado da vascular por um tempo, e o vascular é o médico que vai ter que reunir todo esse time, chamar a responsabilidade e saber tratar dessa ferida, tá? Porque o paciente diabético, ele possui microangiopatia, tá? Em diversos estudos você vê que o paciente com a lesão, 50% tem um acometimento circulatório associado, em que vai ser necessário qualquer intervenção vascular, e isso é importante, o vascular está assumindo. Então, além de saber as classificações, saber a abordagem, saber também, é importante você pôr no papel quanto que é o gasto, tá? Para você conseguir comprovar para o convênio que isso é o gasto a longo prazo vai ser melhor. Custo efetivo, O né? custo efetivo, sem dúvida. Eu queria só complementar. Eu tive a oportunidade ano passado de fazer um curso de pé diabetes lá em Pisa, aquele Diabetic Fit Course, e lá na Europa, no geral, eles têm o podiatra, que é uma Sim, especialidade, e o tem o podiatra. diabetólogo. Sim. Então eu acho que falta alguém aqui para liderar um pouco dessa cadeia, né? E aí o vascular, no caso, entraria, né, que nem o senhor está comentando, para direcionar isso daí, porque é um tratamento multidisciplinar, enfim, tem várias coisas aí que tem que ser avaliadas e não só a revascularização, né? Então Sem acho que pela dúvida. O que é o modus diabetólogo, operandi, cara? ele geralmente é um braço, digamos, da endocrinologia, mas ele é especialista em diabetes, entendeu? E ele mexe com todos os pormenores, seja no pé diabético, todas as consequências relacionadas a isso. Ele é diabetólogo. E lá eles também têm o podiatra, que é esse cuidado pós, os cuidados, enfim, de estar com calo, tem que cuidar do pé, enfim, lixar, fazer todos os cuidados pós, o podiatra que cuida. Então tem uma especialidade E são direcionada para isso. médicos? Hã? Tem um curso médicos? especializado, Curso técnico. direcionado para tá, pediatria, curso entendeu? técnico. Podiatria, né? Interessante. E aí na diabetologia eu acho que é um braço aí da endócrino, mas é bem legal. E aqui, Sim. como não tem, eu acho que é um papel interessante do vascular Na assumir. Espanha também tem Isso, a maior eu fui parte no dos José tratamentos. Álvares Martínez, eu fui no serviço dele, conheci lá, muito conheço legal. ele. Sim, É, ele não é também é só, podiatra. e também não é só a ferida, né? Não é só o que você vai botar na ferida.
O controle glicêmico, aporte nutricional, às vezes o paciente tem a proteína lá embaixo, que vai Sim, cicatrizar. Não sim. adianta Muito tu fazer bem um negócio lembrado. perfeito, falar, ficou ótimo, limpei, ficou perfeito. A Aí gente o cara esquece não disso, cuida. né? A gente pede é. avaliação, Sem dúvida. às vezes do comissão de curativo, às vezes da endócrina. Quando E você vai olha ver lá. aquele vozinho com albumina de não sei quanto, Vai Sim, cicatrizar não, o nunca, né? nutrólogo, sem dúvida, ele auxilia nisso também. e colhe. Essa Vamos equipe partir um multi é pouco para as feridas impressionante mais como faz complexas. diferença. Fala, aí, Arthur. Eu estava complementando só, falando como é importante a equipe multidisciplinar aqui nessa situação. Eu só ia perguntar para o Luiz Eduardo se lá na Itália os caras mantêm esses pacientes internados ou tem centro de ferida Tem os dois, cara. outpatient. Tem Você os consegue- dois, assim, eles fazem muito um negócio, às vezes, de fazer a visita domiciliar, e eles conseguem fazer um trabalho lá já. Tem alguns ambulatórios já direcionados, que eles são até bem intervencionistas, digamos assim. Um hospital dia, que eles conseguem até operar, pé diabético, cirurgias menores eles fazem já esse hospital dia, sem ter que levar o paciente para a instituição. Eles tentam deixar isso um pouco de lado, aí para não onerar tanto o sistema também. E é bem Sem interessante. dúvida. O que pra gente aqui é uma dificuldade e a gente não vive essa realidade. Né? Exato. É. Colhe queria partir para as feridas mais complexas, tá? E a gente sabe que nos últimos anos, aí, como você bem falou, a gente teve uma transição muito grande também nos dispositivos que a gente tem, né, Sem no nosso dúvida. arsenal terapêutico para o tratamento de ferida. Então, assim, quais são aqueles dispositivos mais interessantes, aqueles que mais fazem sentido para o nosso uso no dia a dia, como cirurgião vascular? Tá, hoje em dia o fechamento por segunda intenção já não é uma realidade que é feita, ainda é feita no Brasil, infelizmente. Apesar da gente ter hoje em dia dispositivos como terapia de pressão negativa, matrizes para cobertura da lesão, tá? Você tem terapias de pressão negativa que realizam desbridamento, que limpam biofilme. Você tem terapia de pressão negativa com espumas de prata, que são bactericidas. Além disso, você tem vários diversos tipos de cobertura. Você tem dispositivos para poder mudar, fazer a ferida sair daquela lesão crônica para uma fase mais aguda, acelerando o processo de cicatrização. Aquela ferida que está estagnada, né? Aquela Não ferida vai para frente nem para estagnada, trás. onde há aumento das metalonoproteinases, e isso daí retarda mesmo. O biofilme também, às vezes a gente esquece muito, não presta atenção. Você vai ver a ferida lá, tá com antibiótico, 6 meses de antibiótico, você não vê melhora, e aí você vai lá ver, tá com um biofilme. Hoje em dia tem dispositivos que fazem a limpeza para tirar esse tipo de biofilme. Tem dispositivos que de duração mais longa, que ajudam também no desbridamento, e nesses pacientes graves você não consegue fazer a movimentação. Então, geralmente são pacientes de UTI com alguma ferida que você não consegue fazer o transporte para um desbridamento cirúrgico em centro cirúrgico, você consegue fazer o implante dela, né? E após melhora, sempre uma opção de um fechamento rápido para o paciente ter uma deshospitalização, tá? Isso vai muito bem. Então, acho que nos últimos 26 anos, a maior mudança mesmo foi o investimento da terapia de pressão negativa e nas matrizes dérmicas, tá? Quer continuar aí? Cara, muito interessante, né? Eu vou aqui, cara, ia te perguntar só um paralelo aqui em relação à terapia de compressão negativa. A gente tem muito ouvinte que trabalha no SUS ainda, né? E às vezes o cara não consegue ter o dispositivo dedicado para isso. Você acha que aquelas terapias de compressão negativa tupiniquim, de vácuo de parede, né? Uma adaptação brasileira, Itabajara, cada lugar do Brasil chama de um jeito. Você acha que faz sentido? Você acha que funciona? Não, está comprovado, Arthur, que ele não consegue. Para você ter um crescimento do tecido de granulação, a pressão tem que estar em torno de 125 milímetros de mercúrio, tá? O vácuo de parede desses dispositivos Tabajara, eles não conseguem, já foi feito estudo, eles não conseguem
equalizar ao longo da ferida toda, manter essa pressão. E os dispositivos que a gente tem hoje, eles não têm, o paciente de uma classe mais baixa não vai ter acesso devido ao alto custo, né? A gente queria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes, porque muitos deles eu imagino que ou nunca ouviram falar, ou já ouviram falar, mas nunca tiveram a oportunidade de usar. A gente queria saber o que é a matriz e onde ela se aplica. Tá, ok. A matriz, ela veio como um substituto para a derme. Muitos desses pacientes eram feitos o tratamento da lesão, aparecia o tecido de granulação, e aí a gente deixava, às vezes, fechar, muitas vezes por segunda intenção, ou acabava encaminhando para um plástico para fazer algum retalho. No pé, isso aí não acontece, tá? Os pacientes diabéticos, eles são, para você, é um paciente com muitas comorbidades, é um paciente em que você tirar um retalho dele, talvez não cicatrize por deficiência. Então, veio como uma alternativa para poder realizar essa cobertura. Tá? O desenvolvimento da matriz, ela nada mais é do que um colágeno, tá? Para cobertura da derme, tá? E ajudar a progressão dos fibroblastos e acelerar o fechamento das lesões. Existem matrizes acelulares, matrizes celulares e diversas outras qualidades de matriz. Geralmente é um colágeno retirado de algum animal e cada uma delas tem sua especificidade e sua qualidade. Tá? Fala aí, Arthur. Marcelo, então tem mais de uma matriz no mercado, né? Mas a gente sabe que tem uma que é diferente das outras, que é a matriz Nevelha. Qual que é a diferença dela para as demais, cara? E qual que é o benefício que isso pode trazer para os pacientes? Bom, vamos lá. A matriz Nevelha é uma matriz que ela vem pronta para uso, tá? Você, diferente das outras matrizes, você não tem que realizar nenhum preparo, aumentando o tempo cirúrgico, o tempo anestésico do paciente. Então, ela vindo pronta, já facilita bastante para a gente. Não tem, sabe, a gente escapa desse preparo que pode gerar ali, às vezes, algum erro, tá? Numa ponto de inexperiência. Além disso, vem como duas camadas. Ela, como eu já disse, ela é um substituto da derme. Ela vem com uma camada externa, que é uma camada de silicone. Outras também têm, mas a matriz Nevelha, esse silicone, ele é realizado, tem poliéster associado, o que dá mais uma firmeza. Muitas das preocupações que a gente vai ter na fixação é se vai ter o deslocamento dessa matriz, se o ponto vai rasgar, né? A gente faz esses enxertos em pé, lembrando que o pé do paciente diabético geralmente tem diversas deformidades. Às vezes a gente pega a região distal de pé, onde tem vão do dedo, tem parte lateral, acometimento, tá? Ou então pé já deformado pela polineuropatia diabética. Nisso, isso facilita a fixação, tanto seja por ponto, às vezes a gente usa grampo, às vezes a gente usa cola. Isso também, esse poliéster, depois que você fixa, habitualmente a gente faz uma cobertura com terapia de pressão negativa, né? O silicone ele vai proteger a matriz e vai acelerar o crescimento do fibroblasto naquela matriz de colágeno, tá? Essa matriz de colágeno da Nevelha, ela vem sem uma substância que está presente nas outras, que são os glicosaminoglicanos. Os glicosaminoglicanos, né, no estudo in vitro, mostrou que a ausência deles, isso acelera o crescimento dos fibroblastos, tá? E isso acelera o crescimento da derme. Fora que esses glicosaminoglicanos, tá, por ser hidrofílicos, eles tendem a acumular mais exudato, o que aumenta o risco de complicação,
Porque geralmente essas feridas diabéticas, os exudatos inflamatórios têm alto risco de complicação, infecção e por aí vai. Às vezes até perda da matriz, tá? Ela é feita com colágeno bovino acelular, estabilizado, tá? E a ausência desses glicosaminoglicanos foi provada in vitro que facilita a adesão das células de fibroblasto e da revascularização dessa região. Então você está montando um esqueleto para um crescimento, para acelerar um crescimento de derme, tá? Além disso, essa membrana de silicone, ela acaba atuando como uma pseudoepiderme. Isso daí que prolonga a proteção dessa matriz, tá? Então, habitualmente, como a gente faz? A gente, depois de fixar, são feitas diversas fenestrações nessa pseudoepiderme, nessa camada de silicone com poliéster, para colocar a terapia de pressão negativa e acelerar o crescimento. Cole, como a gente tem bastante residente que escuta a gente, ou pessoal que ainda não teve contato com a matriz dérmica, eu acho que ia ser bem legal se a gente fizesse assim um passo a passo de como preparar o leito e depois como fazer o implante do dispositivo. O que você acha? Então, legal, isso é bom. Assim, o cara que você já revascularizou, a ferida está limpa, como é que você prepara o leito para implantar a matriz e depois como é que você abre o dispositivo e prepara o dispositivo? Bom, esse paciente é avaliado a cada troca de terapia de pressão negativa, né? Então calma aí. Antes da gente implantar, ele já tem que estar em terapia de pressão negativa sem matriz. Habitualmente a gente deixa para o crescimento do tecido de granulação. Então, o paciente tendo um tecido de granulação adequado, uma cultura negativa, uma antibiótico-terapia guiada, tá? Estando com as doenças de base bem estáveis, tá? Uma diabetes boa, é feito a retirada dessa terapia de pressão negativa, avaliado o leito, que tem que estar com a maior quantidade de tecido de granulação possível, tá? Feito um desbridamento cirúrgico com retirada de fibrina, retirada de calo. Deixar o leito limpo, assim, uma coisa... Deixando um leito bem limpo e como se fosse um solo pronto para o plantio, tá? A matriz, como eu já disse, ela vem pronta para o uso. Então, a Denise, a nevelha está dentro da caixa. Aí... Tá dentro, abriu a nevelha. Abriu a caixa. Como é que ela vem? Ela vem protegida em 2 películas de plástico, tá? E bem fácil de ver onde que é a película de silicone, que é uma película brilhante, tá? E da película e da parte de colágeno, que é a matriz em si, tá? Então tem 2 faces, uma face que vai ficar em contato com o paciente e uma face que vai ficar em contato com a terapia negativa, é isso? Perfeito, que é a que acaba sendo pseudo. Para quem tá vendo no YouTube, tá? Ou quem tá no Spotify, depois entra lá no YouTube para dar uma olhadinha, ou entra no site. Tá? Mostra aí, Marcelo, essas camadas. A gente tá então, com portfólio. Você vê aqui no número 1, a matriz ela tem uma espessura de 2 milímetros. É visto que a parte 1 é a parte de silicone com poliéster, que é utilizada na fixação e na proteção dessa parte que vai ser de colágeno, que vai ser o substituto da derme, e a parte 2 é a parte de colágeno em si, tá? Depois você recorta o tamanho da lesão, prepara, limpa a borda da pele e recorta o tamanho que vai ser necessário. E essa proteção plástica que fica em contato com a matriz, você não precisa encostar nela, né? Você prepara ela toda sem encostar. Sem encostar, você consegue recortar, tá? Existem disponíveis 3 tamanhos que dá para você fechar a maior parte das lesões, tá? Você fazendo recortar, e aí você vai fazer o implante dela direto na lesão. Depois da limpeza... Fala, Arthur. Tem uma dúvida aqui, antes de você falar do implante, sobre o tamanho da matriz. Eu já vi várias formas de fazer, até colegas cirurgiões plásticos fazendo também, e tem alguns que recortam um pouquinho maior para fazer uma bordinha, tem uns que recortam exatamente o tamanho da ferida. Qual que é a tua sugestão?
Bom, vamos lá. A recomendação é o tamanho da ferida. Os estudos são o tamanho da ferida. Tá. Pessoalmente, eu costumo extrapolar 1, 2, 3 milímetros para você ter para você conseguir fixar ou com ponto, ou com grampo, ou com cola, Pra não num precisar dar o ponto tecido dentro da mais ferida. para não Sai precisar um dar pouquinho o halo da isso, ferida. para poder sair um E fica mais pouquinho. fácil também, né? Você faz uma coisa Fica mais, mais fácil, mais fácil também. tá? Eu concordo. Você E é é no uma área olhômetro, de né? Você coloca cobertura assim melhor. ela em cima da região, vai no olhômetro e vai cortando. Habitualmente o que você pode fazer um molde na hora com Não, é por isso que qualquer ela tem a coisa. cobertura de baixo, né? Você pode Usar encostar a ela própria lá, encostar e cobertura, ela- né? tá? Porque Medir. você faz técnica no touch, assim, né? Depois, quando você vai você corta, posiciona sem tirar a Aí retira proteção. e aí Depois você tira e Tá. vai fazendo implante. E muitas Tirando aos poucos. lesões que são até mais profundas e você queira que vai precisar de mais colágeno, apesar de ser uma prótese que tem 2 milímetros, uma matriz que tem 2 milímetros, você acaba, dependendo também da lesão, não usando todo ela, então você consegue colher um pouco desse colágeno da parte sobressalente e fazer o preenchimento da lesão. Uma dupla camada ali complementando o restante que tá faltando, digamos. Para Perfeito. Você preenchimento vai de Legal. um cavidade. preenchimento de uma cavidade, sim. Você raspa o que sobrou e posiciona. Legal. Perfeito. Você Legal. aumenta a espessura, né? Tá. E Cole, quanto tempo que a gente deixa o silicone antes de tirar? Porque o silicone a gente Re- tira depois, não é isso? Retira. Habitualmente Então, retira de 21 dias, tá? É feito a cobertura com no nosso serviço a gente faz cobertura com terapia de pressão negativa. Depois da fixação são feitas fenestrações nela, o que vai ajudar a retirada de exudato, vai ajudar a terapia de pressão negativa no tecido, na matriz, no colágeno em si, tá? E isso também a gente realiza essa troca a cada 7 dias. Depois de 7 dias, você vai avaliando. Habitualmente, depois da terceira semana de curativo, você já vê um aspecto meio amarelado, que é o aspecto da cor da derme mesmo. Então você já tem um crescimento bom de fibroblasto, você vendo bem que não tem secreção, você avaliando ali, já pode ser retirado os pontos e retirado a como que chama essa A camada de a silicone. camada de silicone. Você vê que ela tá Tá. integrada já Tem mesmo na alguns ferida. estudos, a maior parte dos nossos estudos a gente acabou herdando das queimaduras. E a gente vê que às vezes eles até mantêm por mais tempo, porque o silicone ele vai agir como uma pseudoepiderme, protegendo bem a matriz e diminuindo o contato, sabe? Como funciona como uma boa barreira. Tá? Só na parte de técnica ainda, para a gente fechar, Claro. fala um pouquinho como é que você faz a fixação, ponto simples, ponto contínuo, ancorado ou não, e como que você fura ela, se é na lâmina 11, como é que você corta. Habitualmente a gente faz a sutura, tem locais que a localização é pior, a gente acaba optando por usar alguma cola, às vezes usa grampo também. Essa camada de poliéster da camada de silicone, ela é bem resistente, tá? A chance de rasgar é muito baixa. Isso dá uma segurança ali para você não perder um material que atualmente não é barato, né? E que vai trazer um benefício bom para o paciente. As fenestrações habitualmente a gente faz com lâmina 11, não precisa ser nada grande, são feitas poucas fenestrações na parte central, mas para a ação da terapia de pressão negativa e drenagem de exudato. Marcelo, o vácuo, ele é fundamental ou dá para fazer a Não, dá matriz? para fazer sem, Dá pra fazer sim. tá? Mas Porque os pensando estudos também mostram assim, que aquele grande queimado que você botou, né, matriz de uma área extensa, às vezes é meio difícil pensar em colocar um vácuo ali. sim, não. Existe trabalho com e sem, tá? A gente sabe que o crescimento de fibroblasto nesse tecido de colágeno, que vai ser que ele
acaba tendo um crescimento vascular, ele é bem acelerado com a terapia, tá? Às vezes no paciente no grande queimado isso não vai conseguir ser feito, dependendo do tamanho da lesão, mas no paciente diabético, as lesões que você vai optar por matriz, na maior parte dos estudos, se for pegar o estudo do italiano lá de Roma, o Occhioli, ele tratou lesões até 9,7 centímetros, né? O que uma matriz dessa cobre tranquilamente, e um vácuo também não vai causar não vai ser uma dificuldade de acesso. Só uma dúvida técnica antes, só com relação ao fio que você usa para fixar. Fio de nylon, Nylon mesmo, mesmo, né? nylon mesmo. E com relação Ponto aos estudos, mais pontos simples, Sem então, vai dúvida. ancorando sem chulear, Os né? pontos cardinais, né? Não precisa Aham. ser cheio Sim, de pontos sim. também. Você tem, o ideal é manter ela em Fixa ali contato, tá? Em contato com a lesão e manter ela esticada, não manter dobrada, tá? Para não criar um terceiro espaço, um espaço morto ali, que para acumular secreção ou nada. E com relação a evidências científicas, então, a gente sabe que tem muitos trabalhos já, mas que a gente já tem hoje, então, de comprovação Bom, aí? tecnicamente, trabalhos, a gente está mais se apropriando dos trabalhos Da da plástica. plástica, né, nos queimados. Trabalhos vasculares, a maior parte com os trabalhos com matriz são italianos, tá? Vem lá de Roma, lá do serviço que você acredito que tenha visitado, e eles mostram sim um benefício, né? É uma área que a gente não realizava esse tipo de cobertura. Eu acho que vai muito bem. Os trabalhos mostram que esses pacientes, primeiro, foram submetidos a alguns tratamentos de revascularização, 50%. Desses pacientes, a maior parte tinha lesão infecciosa, foi feito o tratamento, tá? Com um time completo de médicos, e aí foi feito o implante da matriz, o que acelerou bastante o crescimento e fechamento da lesão, tá? Houve um custo-benefício muito bom, tá? Para a reabilitação do paciente. Eu Porque lembro. se você for levar em conta o tempo de internação, né? O tempo de internação, se vamos pensar como convênio, o tempo de internação é caro para o convênio, é caro para o paciente. O paciente não está reabilitado, o paciente não está tá exposto a risco em hospital biológico, tá? Você fazendo isso, você restabelece ele de volta ao trabalho, e aí parte para né, um cuidado que vai ser o terminal, que vai ser o cuidado do fisiatra com uma órtese, vai ser o cuidado do fisiatra com alguma prótese para cuidar de evitar essas zonas de pressão no pé. Terminar a e uma nova reabilitação, lesão. né? De forma adequada. Perfeito, Então, assim, só não gera mais dúvida em termos de custo-efetividade, né? sem dúvida. Isso daí acho que já está bem Sem claro pra dúvida, gente, ela né? funciona muito bem. Porque se o paciente fica internado lá um mês a mais, o quanto que isso custa para o convênio? Se for Se diário você de UTI, consegue, em uma semana, dar um jeito ali, acelerar, fechar a ferida, aí o paciente vai de alta, aí fica voltando só para trocar o vácuo, que às vezes pode ser feito a nível ambulatorial também. Sem dúvida. Você gastou na Fora a você gastou morbidade da matriz, internação, né? você gasta na matriz, mas o quanto que você economiza em antibiótico? Eu não estou nem falando do paciente, que provavelmente a operadora não está pensando no paciente, ela está pensando no custo para ela. Entendeu? Mas o quanto que ela vai diminuir o custo dela. mesmo se for levar isso em consideração, dúvida. até assim ainda Mas vale, ela né? Só tem tem que que levar fazer em eles consideração enxergarem. o paciente. Com O paciente é o certeza, consumidor né? deles, Com certeza, né? com certeza. Deixa eu só falar uma coisa que eu me lembrei. Você falou dos queimados. Quando eu tava na residência no Dante, a gente teve uma paciente com uma erisipela oleosa, eu não sei. É um caso bem grave, assim, uma ferida bem extensa na perna. E aí a Sematese doou pra gente, na época, uma matriz grande da Nevelha. E a gente aplicou, foi super bem o caso, a gente levou o caso para um congresso, eu tava levantando bibliografia e só tinha trabalho de queimado. O que mais me chamou a atenção, assim, quando eu tava lendo, é porque, assim, falava assim, paciente queimado tem muita área, muita extensão de área para recobrir, né? E quando a plástica faz um enxerto de pele total, ela
ela não consegue tanta extensão de enxerto. Sem dúvida. Entendeu? Com pele parcial, um enxerto de pele parcial, ela consegue aumentar com um tamanho menor de pele que ela coleta, ela consegue enxertar uma área maior. Então, a matriz justamente faz isso. Ela permite você transformar, você põe a derme. Então, você permite fazer um enxerto de pele parcial ao invés de pele total. Então, você consegue recobrir uma área muito maior. Sem dúvida. Habitualmente no pé a gente não tende a fazer isso, né? No pé a gente habitualmente não faz Não chega a essa enxertar, né? de enxerto pelo tamanho mesmo da lesão. Mas se você já oferece a derme, depois o corpo só tem que epitelizar ali. Tá Sem tudo certo. dúvida, sem dúvida. E aí é um cuidado que é o cuidado terminal mesmo dos Exato, curativos. Exato. Onde você ambulatorialmente consegue, junto com uma equipe, com uma enfermeira, fazer isso. No serviço a gente tem uma enfermeira responsável no ambulatório, o paciente passa com nós dois, a gente sempre vê isso, segue e faz outras alternativas para cobertura e para dessa matriz e um restabelecimento mais precoce do paciente. Eu achei que era o Fábio o responsável por fazer isso para você, Cor. Não, eu sou funcionário lá. Será? O Cara, chefe- eu não o sei chefe qual é é o o salário dono dele. O chefe é o Gama, eu sou funcionário. Cara, tem uma história. Conta essa história, Marcelo, dos cafés da manhã da sexta-feira. E Bom. qual é a relação que isso tem com matriz dérmica e pé diabético? Habitualmente, os pacientes que apareciam com ferida, eles esperavam a ferida bem piorar até a quinta, quarta-feira, e aí aparecia no ambulatório ou ia direto para o hospital, né? E aí a gente precisava fazer, habitualmente vinha com quadro infeccioso, precisava fazer uma drenagem dele. E aí a gente ia pedir sala, e sala no centro cirúrgico a gente conseguia 5, 6 da manhã, tá? E todos os nossos casos a gente sempre documenta, tá? A gente fotografa, a gente pede autorização para o paciente, tá? Mesmo para o segmento, e o paciente mesmo, ele é curioso quanto a isso. Muitas vezes os pacientes acabam depois mandando, eles têm nosso contato, eles acabam mandando foto, olha como que está o nosso pé, tá? Então o telefone foi somando uma quantidade de foto de ferida grande. E o telefone entendeu e me mandou uma montagem que eram os pés diabéticos de manhã. E ele entendeu que aquilo era meu café da manhã. E aí ele fez os cafés da manhã O telefone de faz sexta-feira. aquele compilado automático Sim. de fotos, aí tinha o nome do álbum, Cafés da Manhã de Sexta-feira. Uma música Era só tão pé diabético. bonita, sabe? Uma música suave de fundo de piano. E aí a gente, toda sexta-feira, a gente ia ter nosso café da manhã lá. Não pode nem falar Só para eu muito perto do entender aqui, computador, vocês porque estavam pode ir lá. colocando troca de curativo a vácuo 5 da manhã na sexta, eu só consigo imaginar a cara do anestesista. Ou você estava fazendo... Esse é um hospital só privado, né? funcionando. Não tem esse Hospital problema. privado. Não tem esse problema. O cara acordando nesse horário para fazer a anestesia para vocês. Eu ia falar que você não pode falar perto do celular, Mas, muito menos Arthur, mostrar as fotos. Arthur, ontem eu saí de casa às 4 da manhã, Arthur. A gente da vascular da nossa equipe, tá? Isso é uma herança lá do Folino. E que ele acorda às 3 da manhã, ele vai operar. Ele é sempre o primeiro a chegar. E a gente, o Carlos é genro do Folino. E aí a gente herdou isso, sabe? Então a gente é sempre o primeiro a operar. Tá? Eu acho que vai muito bem. Não pega trânsito para ir para trabalhar. É verdade, eu sabe? gosto também. Tá tudo E me fala uma calmo, coisa, tudo Cone, tem tranquilo. varize no domingo? O que é varizes? Colocar cirurgia de varize no domingo? O que é varizes? Aí já não é com ele, aí é com o Fábio, deixa com o O que Fábio. vai? Com isso não. Isso deixa com os polinos, entendeu? Isso deixa Isso com os deixa com os polinos. polinos. É. Ô Luiz, Voltando sabia um pouco- disso? Tem Hã? cirurgia de varize eletiva no domingo em São Paulo. Isso não é incomum em São Paulo. Tá? Não, eu sei. É, sábado é habitual lá, domingo ainda não é, mas, né, tudo vem de São Paulo, então daqui a pouco a gente começa a fazer também. Aguarde. Voltando um pouco para a questão das feridas, Marcelo,
A gente até começou a comentar aquela questão de você passa um tempão angioplastando, fazer uma angioplastia complexa, gasta horas, e aí às vezes tem que reabordar, então você investe tempo, material, dinheiro, tudo. E aí às vezes você terceiriza o tratamento depois da ferida, então para uma equipe de enfermagem ou alguma outra coisa. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Bom, como eu já disse, o vascular tem que ser o elo desse time, tá? Não basta só a enfermagem. A enfermagem já nos trouxe bastante informações de ferida que a gente negligenciou por um tempo, tá? Então, e também houve o foco melhor da indústria, mas o vascular tem que ser o líder dessa questão. O vascular tem que chamar para si o paciente do pé diabético, reabilitar, diminuir o risco de amputação. Ele vai coordenar tanto no time, junto com enfermagem, fisiatra, infecto, endócrino, nutri, tá? A gente tem que chamar a responsabilidade para a gente, porque a gente sabe os outros complicações que esse pé vão ter. E queira ou não queira, todas as intervenções cirúrgicas são nossas. Não, é, Tá? porque Eu ia senão falar é um isso paciente agora. muito vulnerável, porque senão fica aquele negócio, vem o vascular, drena. Aí, chama o ortopedista pra ver se o osso tá não sei o quê. Aí depois chama não sei quem, assim, o vascular tem que saber fazer isso Não, tudo, e vai né? voltar pra É nossa você. especialidade. Então, assim, Sem se você dúvida. negligenciar o pós, quando piorou de novo, nossa, ocluiu, tá infectado, pra quem que vai voltar? Não, De é novo muito pro mais vascular. fácil Então você tem que você. fechar o ciclo do cuidado, Sem né? dúvida, Assumir. mesmo porque as reestenoses em diabético, tá? O paciente, às vezes, você acaba perdendo o timing de fazer uma angioplastia, de fazer um cuidado de curativo e aumentando o risco dele de amputação, que aumenta a morbimortalidade desse paciente muito. Então, é um paciente que é do vascular, tá? O vascular tem que chamar para si a responsabilidade, mas é muito necessário a equipe. A enfermagem para monitorização, ela que vai seguir as terapias a vácuo, vai avaliar, vai ver o estado do paciente, o endócrino no controle glicêmico, o infecto guiar os antibióticos, guiar quando que vai uma hora boa para você fazer o implante da matriz, porque a infecção Não, e vou existe. te falar uma coisa, às vezes o camarada não gosta de tratar a ferida, quer só fazer angioplastia, etc e tal, mas quando na verdade, às vezes, o procedimento do tratamento da ferida, às vezes pode pagar para o médico mais do que a própria angioplastia. A É o trabalho depender. com o Marcelo, a gente viu isso, não foi nenhuma nem duas vezes, né? Sim, sim, sem dúvida. E vou te falar que para o paciente, você vai lá e você fala assim: eu fiz lá angioplastia, eu revascularizei femoral superficial, poplite, a tronco, TA. Mas o paciente ele não tem essa lesão. Isso para ele não importa. Ele foi Ele tá lá vendo por a causa da ferida. ferida, tá? Você sabe que isso é uma parte importante, mas é uma parte de um todo, tá? É uma parte importante? Sem dúvida, mas é uma parte do todo. E você não pode negligenciar esse todo. Marcelo, a gente está chegando no fim. Gostamos muito aí, aprendemos bastante, né? Muita coisa aí, enfim, de novidade, um mundo, na verdade, que muita gente não sabe, né? Que tem muita coisa para ser explorado. E a gente queria que você deixasse, na verdade, uma mensagem final para os nossos ouvintes aí, pensando naquela pessoa que está terminando a residência, que não teve ainda contato com esse tipo de tecnologia. O que que você teria para Bom, falar para eles? eu acho que a gente está nessa parte de matriz, isso está sendo, ainda está, da parte vascular, isso ainda está tendo os estudos. É uma área que a indústria viu como uma área benéfica para eles e para os pacientes. Então, é uma área que está tendo investimento, tá? Tá tendo desenvolvimento em si, ah, uma diversidade de matriz, como você pode ver aí a Nevélia com todas essas qualidades. E nisso, é uma área que precisa ser mudada a mentalidade do vascular, em não abranger só as lesões vasculares, tá? E ver o paciente como um todo, que é o que trouxe o paciente lá
realmente foi a ferida, foi às vezes aquela lesão, o medo de perder perna, tá? E essas terapias novas têm facilitado isso, têm ajudado isso e têm tido um grande impacto na vida do paciente e mudança mesmo na vascular, que é uma especialidade relativamente nova aí dentro das especialidades médicas. Mais uma vez aí fechando o ciclo do cuidado, né? Tomando para si a Sem responsabilidade, que só quem vai ganhar mais com isso é o paciente. Sem dúvida, sem dúvida. E se você tiver contato, redes sociais, LinkedIn, Bom, eu tenho LinkedIn, tá? No LinkedIn pode me procurar pelo meu nome, Marcelo Colli, tá? A gente trabalha também junto aí com o Fábio. Qualquer coisa, vocês procuram o pessoal aí do podcast aí, procuram o Fábio Pode e procurar. acha a gente junto aí. Tá É, bom? Quem quiser tomar um café da manhã, sexta-feira, Sexta-feira, então tá convidado aí. café da manhã com o pé diabético. aprender com o Marcelo aí a colocar as nevelhas. E chega ao fim mais um episódio do Frêmito, podcast vascular do Fogat da Madrugada. Não se esqueça de compartilhar com a gente onde você está ouvindo o podcast e postar as suas imagens usando o catéter Fogat. Não deixe de conferir as principais postagens no nosso perfil do Instagram e a gente se encontra aí no próximo episódio. Até mais! Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.